Bem-vindo ao Módulo 1. Iniciamos nossa jornada pela autonomia do direito ambiental e sua importância sistêmica. Hoje exploramos como este ramo se tornou independente e vital. Ouça esse podcast no Spotify, YouTube Podcast e acesse o site https://deepmed.net.br. E com essa abertura oficial, a gente dá o pontapé inicial na nossa análise de hoje. Isso mesmo. Que serve basicamente como a grande fundação para toda essa série sobre Formação Cidadã 3. Exato. O nosso mergulho profundo tem uma missão muito clara. A gente quer estabelecer a base histórica do direito ambiental. Entender como saímos de um cenário de leis que eram completamente esparsas para construir uma disciplina autônoma. Que se provou ser essencial, né? Não só para a proteção da natureza em si, mas diretamente para a saúde pública. Com certeza. E para pavimentar esse caminho de forma bem sólida, a nossa exploração de hoje se apoia em duas fontes principais. Fontes muito complementares, aliás. Sim. A primeira é a apostila da professora Simone Carneiro, que foi elaborada especificamente para o curso de Medicina da Universidade Salgado de Oliveira. E a segunda fonte é o Guia de Estudo DeepMed. Isso. Que é focado nos fundamentos do direito ambiental criado pelo acadêmico Fábio Silveira. O que torna essa combinação tão rica é justamente o fato de unir aquela teoria jurídica mais densa com a realidade prática de quem atua ou vai atuar na área da saúde. É a teoria encontrando a prática clínica e hospitalar, né? E para amarrar toda essa nossa discussão, a gente tem uma pergunta central. A nossa bússola de hoje. Isso, a grande questão que deve guiar cada etapa do nosso raciocínio aqui. Como a Lei 6.938 de 1981 alterou a percepção jurídica do meio ambiente no Brasil? Essa é a pergunta de $1 milhão. Certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Porque a mudança de cenário não foi apenas uma atualização de leis. Não mesmo? Foi uma ruptura histórica. O guia do Fábio Silveira fala de um verdadeiro caos legislativo antes de 1991. Um caos total. Mas assim, imaginando a realidade prática, o que exatamente era esse caos? Se a gente pensar, por exemplo, em um médico lá nos anos 70. Época de forte industrialização no Brasil. Exato. Esse médico está atendendo dezenas de pacientes com problemas respiratórios graves, tudo por causa de uma fábrica superpoluente na cidade. Esse médico, ou até a comunidade local, eles podiam recorrer a alguma lei ambiental para parar aquela fábrica? A resposta curta é não. Não de forma eficaz. Nossa. O que é fascinante aqui é tentar entender a mentalidade jurídica daquela época. Como eles pensavam o direito. Isso. Não existia o direito ambiental com letra maiúscula, sabe? Como a gente conhece hoje. Entendi. As regras até existiam, mas estavam espalhadas, escondidas dentro do direito civil, do direito administrativo e até do direito penal. Como puxadinhos dentro de outras leis. Perfeito, eram puxadinhos. O foco não era proteger a saúde humana atrelada ao meio ambiente. O foco era outro. O foco era proteger a propriedade e a economia. E o maior exemplo que as nossas fontes trazem desse período é o antigo Código Florestal de 1965, a Lei 4771. Tá, e por que esse código de 1965 era insuficiente para aquele nosso médico hipotético dos anos 70? Porque aquele código não olhava para a floresta como um ecossistema. Ele não via a floresta como algo que purifica o ar ou regula o clima. Que ele via como o quê, então? Como um grande estoque de madeira. Caramba. Era uma visão estritamente econômica e fragmentada. Tipo inventário de loja mesmo? Exato. Se a fábrica estivesse poluindo o ar da cidade, mas não estivesse cortando madeira ilegalmente, o Código Florestal pouco importava. Não servia para nada nesse caso? Para nada. Um juiz, na época, teria que fazer um malabarismo jurídico enorme. Imagino. Tentando usar leis de vizinhança, sabe? Ou de danos à propriedade privada para tentar conter a poluição. Faltava a visão do todo. Então a natureza era basicamente tratada como um recurso a ser extraído, ou uma propriedade a ser defendida de invasores. Exatamente isso. Sem nenhuma preocupação com o impacto em cadeia que a degradação de um rio, por exemplo, ia causar na saúde de uma população inteira. Zero preocupação sistêmica. E é por isso que a promulgação da Política Nacional do Meio Ambiente,
a famosa PNM, A Lei 6.938 de 1981. ela mesma. Ela representa um marco tão monumental, o direito passa por uma virada de chave intelectual gigantesca. Uma mudança de paradigma. Sim, ele deixa de ter esse olhar meramente instrumental, onde a natureza é só uma ferramenta, e adota um olhar sistêmico. As coisas estão conectadas. Perfeito. O sistema jurídico finalmente reconhece que a água, o solo, a flora e a atmosfera estão interligados. Formam uma teia. Uma teia. Se um elemento entra em colapso, a saúde pública entra em colapso junto. Incrível. Segundo a professora Simone Carneiro, a PNM definiu órgãos e instrumentos fundamentais que transformaram a tutela ambiental em um sistema organizado. Ou seja, não foi só um papel assinado por políticos dizendo vamos cuidar das árvores. Longe disso. Foi a criação de toda uma engrenagem administrativa, com ferramentas reais de fiscalização, de controle. O nascimento de um sistema, de verdade. A partir desse momento, ali em 1981, o direito ambiental ganha pernas próprias. Ele se consolida como uma disciplina autônoma. Ganha sua independência. E já que ele ganhou esse status independente, a gente precisa definir o que de fato é essa disciplina. Sem dúvida. O guia do Fábio menciona definições de juristas importantes. Sim, ele traz uma base teórica bem forte. O Luiz Paulo Sirviscas, por exemplo, foca muito na relação dos problemas ambientais com o ser humano, mas o Sérgio Ferraz usa uma expressão que me chamou bastante atenção. Qual? Ele fala que o objetivo do direito ambiental é assegurar um comportamento que não atente contra a, e aqui eu abro aspas, sanidade mínima do meio ambiente. Fecho aspas. É um termo forte. Sim. Mas o que seria essa sanidade mínima na prática diária? Olha, essa é uma excelente provocação. O conceito de sanidade mínima é muito realista. Ele parte do pressuposto de que a existência humana e o desenvolvimento de uma sociedade, por si só, geram um impacto. É impossível existir sem impactar. Exato. Construir casas, plantar alimentos, pavimentar estradas, construir hospitais. Tudo isso altera a natureza. Fato. O direito ambiental não existe para proibir o desenvolvimento humano e colocar uma redoma de vidro no planeta. Não é parar no tempo? Não. A sanidade mínima é a linha vermelha. A linha que não pode ser cruzada. Isso. É o limiar de degradação que um ecossistema consegue suportar antes de perder sua capacidade de se regenerar. De se curar sozinho, digamos assim. E de sustentar a vida com qualidade. Se a gente ultrapasse essa linha vermelha, entramos em colapso ecológico e, consequentemente, em colapso sanitário. Fica insustentável. E para entender como os legisladores e os juízes enxergam essa linha vermelha, as nossas fontes nos apresentam 3 grandes lentes filosóficas. As correntes de pensamento. Sim. O Guia de Estudos de IPMED até traz um mnemônico muito útil para nossa audiência. As letras A, E, B. Para facilitar a memorização. Sim. Mas eu confesso que ler sobre essas correntes filosóficas gera algumas dúvidas de aplicação. A gente pode passar por cada uma delas? Claro, vamos lá. Começando pelo A, de antropocêntrica? Bom, a visão antropocêntrica coloca o antropos, o ser humano, no centro absoluto do universo jurídico. Tudo gira em torno de nós. Exatamente. Nessa lente, o meio ambiente é protegido sim, mas o motivo final dessa proteção não é a natureza pela natureza. A gente não protege o rio só porque ele é bonito. Não. Protege-se um rio porque a população daquela cidade precisa da água para beber, para agricultura e para a indústria. É uma visão bem utilitarista, né? Totalmente utilitarista. A tutela ambiental existe exclusivamente para garantir a sobrevivência e a qualidade de vida da humanidade. Protegemos a árvore por causa da sombra e do oxigênio que ela nos dá. Isso resume bem. Mas aí entra o E do nosso mnemônico, o E de ecocêntrica. Aí o jogo começa a mudar. Pelo que eu entendi das fontes, a coisa muda bastante, de figura. O meio ambiente passa a ter direitos supraindividuais, tutelando todas as formas de vida. Fica mais amplo. Mas fazendo o papel de advogado do diabo aqui. Adoro. Pode falar. Se um rio ou uma floresta passa a ter um valor jurídico próprio, com direitos que são independentes da utilidade para os humanos, isso não paralisa o desenvolvimento? É o medo de muita gente.
Como a gente construiria um grande hospital público, por exemplo, se o terreno tem direitos próprios? Essa é a grande tensão e o grande desafio do direito moderno. Como equilibrar isso? A visão ecocêntrica não proíbe a construção do hospital. Ela não é anti-progresso. Ufa! Mas ela exige que a intervenção seja feita com um respeito profundo à dinâmica daquele ecossistema. Entendi. O rio não é mais visto só como um cano de água gigante para a cidade. Ele ganha dignidade. Isso, ele é visto como uma entidade que tem o direito de continuar fluindo e abrigando vida. O projeto do hospital teria que se adaptar para não sufocar o ecossistema local. Não porque os humanos precisam daquele pedaço de terra. Mas porque o ecossistema tem o direito de existir e funcionar. Exige um equilíbrio muito mais complexo e rigoroso da engenharia e do direito. Exige inteligência. E ainda temos o B, de biocêntrica, Que é o último nível de mudança. que vai ainda mais fundo, certo? O biocentrismo defende a vida como um fenômeno único e intrínseco. Sim, o biocentrismo é a lente mais radical em termos de ruptura com o passado. Nela, a vida tem valor por si mesma. Independente de qualquer coisa. Independente. Não importa se a gente está falando de uma onça pintada majestosa ou de um micro-organismo super estranho no fundo de uma caverna. Se está vivo, tem valor. Se tem vida, tem valor intrínseco. O direito, sobre essa ótica, deve proteger a existência dessas formas de vida de maneira independente de qualquer serventia econômica. Ou serventia estética ou sanitária para a raça humana. Exato, é o reconhecimento humilde de que não somos os donos do planeta. Apenas compartilhamos o espaço. É fascinante ver como a filosofia dita a regra do jogo prático. Dita tudo. Mas sabendo de todas essas lentes, a gente precisa entender a natureza do objeto que estamos tentando proteger. O bem ambiental em si. E aqui é onde fica realmente interessante. É a minha parte favorita. Pensem com a gente, para quem está acompanhando. Se uma pessoa compra um carro, esse carro é um bem privado, certo? Certo. Tem um documento lá no Detran com o nome, o CPF do dono. Se baterem no carro, o dono processa quem bateu. Clássico direito privado. Por outro lado, se o Estado constrói uma praça ou uma escola pública, aquilo é um bem público, Pertence ao município ou ao Estado. que administra e cuida daquele espaço. Mas e a qualidade do ar que respira uma cidade inteira? Aí que tá o pulo do gato. Ou a água de uma bacia hidrográfica que corta 3 estados diferentes? Não existe um CPF dono do ar. Graças a Deus. Mas também não é do Estado da mesma forma que uma viatura policial é. Como a nossa lei resolve esse quebra-cabeça de propriedade? Olha, a solução para esse quebra-cabeça é uma das criações mais sofisticadas do direito contemporâneo. É brilhante mesmo. O meio ambiente rompeu totalmente com essa caixinha fechada entre o que é meu, o privado, e o que é do governo, o público. Ele criou uma terceira via. Ele é classificado como um direito difuso. Direito difuso. Isso significa que ele pertence à coletividade, mas de uma forma muito peculiar. Ele é transindividual e indivisível. E de onde vem essa definição técnica? A definição jurídica mais precisa que a gente tem para isso, curiosamente, não nasceu em uma lei estritamente ambiental. Nasceu onde? Nasceu no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, o CDC, lá em 1990. Nossa, o CDC! E o que diz esse artigo? Ele define que os direitos difusos são aqueles transindividuais, de natureza indivisível, cujos titulares são pessoas indeterminadas, ligadas por circunstâncias de fato. Pausa rápida. Oi. Transindividual, indivisível, pessoas indeterminadas. Eu sei. Isso soa como um jargão jurídico bem denso para quem é da área da saúde ou de outras áreas técnicas. É o famoso juridiquês. A gente pode traduzir isso para um cenário prático do dia a dia? Com certeza. Se conectarmos isso ao quadro geral, fica mais fácil. Pensa em uma rede de Wi-Fi gigante que cobre uma cidade inteira. Ok, todo mundo com internet grátis. Todo mundo usa essa rede simultaneamente. De repente, alguém vai lá com um alicate e corta o cabo principal do roteador central. Cai tudo. Exato. Você não pode ligar para a companhia e dizer, olha, cortaram exatamente o meu megabyte de internet. Não tem como separar. E o seu vizinho também não pode isolar a parte dele. A rede inteira caiu.
O dano é indivisível. Ninguém tem um pedaço específico do sinal. E quem foi afetado? Todo mundo. Todo mundo que estava na área de cobertura. Ou seja, pessoas indeterminadas ligadas por uma circunstância de fato, que é estarem na mesma cidade tentando usar a rede. Faz todo sentido. E é aí que entramos no conceito de macrobem, que é super explorado nas nossas fontes de hoje. É o conceito do jurista Teixeira, certo? Ele mesmo. Onde ele explica que a sociedade de massa criou interesses que se espalham, onde os beneficiários estão disseminados. Isso. O meio ambiente é o exemplo perfeito desse macrobem. Como não dá para fatiar o ar limpo e dar um pedacinho num pote para cada cidadão, Seria bizarro. a proteção desse ar limpo transcende o indivíduo. É isso que significa transindividual. Vai além, cruza o indivíduo. O guia Deep Merge traz um exemplo que mostra isso perfeitamente, voltando para a questão da poluição da água. O exemplo do rio. Imaginem uma indústria que começa a despejar resíduos químicos clandestinamente em um rio. Durante a madrugada, escondido, O dano causado por essa poluição atinge todo mundo que depende daquela bacia hidrográfica. afeta o pescador lá na foz do rio, Afeta a qualidade da água que vai para a estação de tratamento da cidade inteira. afeta o lençol freático. É totalmente indivisível. Ninguém pode dizer que poluíram só a água da casa do vizinho. Impossível. E o ponto crucial dessa história toda é o poder que essa classificação dá para a sociedade. É uma ferramenta de cidadania fortíssima. Como é um direito difuso, qualquer cidadão comum tem a legitimidade para entrar com uma ação popular contra essa fábrica. Ou o próprio Ministério Público pode entrar com uma ação civil pública. Eles não precisam provar que a água da casa deles, especificamente, ficou suja com o produto químico. Não, eles agem em defesa do macrobem. Exato. O sistema empodera o cidadão e as instituições para serem guardiões dessa rede Wi-Fi invisível que sustenta a vida de todo mundo. É uma responsabilidade compartilhada. E aqui cabe introduzir um termo fundamental que as pessoas que nos ouvem vão escutar muito quando se aprofundarem no tema. A reparação do dano ambiental é imprescritível. Imprescritível. O que isso muda na prática dos tribunais? Muda tudo. Significa que não existe um prazo de validade, um limite cronológico para que a justiça cobre a reparação daquele dano. Não tem data de vencimento. Na maioria dos crimes ou danos civis, se passar muito tempo, a pessoa não pode mais ser processada. A lei chama isso de prescrição. Crime prescreve. Mas no caso do meio ambiente, por ser um macrobem absolutamente essencial à vida, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro já consolidou o entendimento De que não prescreve. que o dano ambiental é imprescritível na esfera civil. Se a gente descobrir hoje que uma empresa enterrou tambores de lixo tóxico há 40 anos 4 décadas atrás. e isso está contaminando o solo agora, ela vai ser obrigada a pagar pela descontaminação e recuperar a área. Não importa quanto tempo tenha passado. O tempo não apaga a ferida feita no ecossistema. Pelo jeito de colocar, não apaga. Então, o que tudo isso significa, principalmente para a nossa audiência que lida com saúde, fica muito claro que a intersecção entre a ecologia, o direito e a saúde pública não é uma abstração acadêmica. Não é teoria de sala de aula apenas. É uma realidade urgente e diária. A apostila da professora Simone Carneiro é taxativa ao afirmar que a crise ambiental global exigiu essa postura firme do direito. Porque a saúde humana é absolutamente indissociável da sanidade ambiental. Não tem como ter gente saudável em um planeta doente. E a prova de que essas disciplinas caminham juntas o tempo todo está no próprio funcionamento do sistema de saúde moderno. Boa. A construção e a operação de um hospital, de um laboratório ou de uma grande clínica não acontecem em um vácuo. Eles estão dentro de uma cidade, de um ecossistema. Eles exigem um rigoroso licenciamento ambiental e esse licenciamento, inclusive, foi um dos grandes instrumentos criados lá em 1981 pela PNMA. É uma excelente ponte que você fez. Por que um hospital, que é o lugar sagrado onde se salva vidas, precisa de um licenciamento ambiental tão complexo quanto de uma indústria química? A resposta está nos bastidores do hospital. Nos resíduos. Um hospital gera lixo biológico altamente infectante. Gases tóxicos, Substâncias químicas perigosas e até materiais radioativos de máquinas de raio-x e tomografia. imagina um estrago se isso vai para o esgoto comum. Se não houvesse o licenciamento que dita exatamente como a fundação do prédio tem que ser feita e como cada agulha deve ser descartada.
cada frasco de remédio Aquele hospital poderia contaminar o lençol freático do bairro inteiro. e espalhar doenças em vez de curar. O licenciamento ambiental não é só papelada e burocracia governamental. Longe disso. É medicina preventiva em larga escala. É a garantia real da manutenção daquela sanidade mínima que o Sérgio Ferraz mencionou e que a gente discutiu. Isso levanta uma questão importante, que talvez seja o alerta mais crítico para os profissionais que acompanham o nosso mergulho profundo de hoje. O alerta da responsabilização. A responsabilização. O direito ambiental de hoje, muito diferente daquele caos antes de 1981, tem dentes. Ele tem punições severas. Punições reais. A Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605, de 1998, aliada a todas as normativas da Anvisa e do CONAMA, cria um cerco rigoroso. Uma malha fina. Pense em um diretor de um hospital ou em um gestor de resíduos de uma clínica. Esse gestor decide economizar um dinheiro no final do mês. Cortar custos de forma irresponsável. E ele autoriza o descarte de materiais hospitalares infectantes em um lixão comum. Ao invés de mandar para a incineração adequada. Ele não está cometendo apenas uma infração administrativa, passível de uma multazinha. Ele pode responder criminalmente por poluição. Da cadeia. E o detalhe mais assustador e vital dessa lei é que o crime de poluição, nesses casos específicos, costuma ser tratado pelos tribunais como um crime formal, ou crime de perigo abstrato. Vamos traduzir isso também para a nossa audiência. A diferença técnica entre um crime formal e, digamos, um crime material. O que muda de fato na hora da acusação perante um juiz? Em um crime material clássico, como um furto de um celular, a justiça precisa comprovar que o objeto foi efetivamente levado da vítima. Tem que haver um resultado concreto, o prejuízo visível. Isso. No crime formal ambiental, a lei não exige que o desastre final aconteça para punir o culpado. Como assim? A justiça não vai esperar que uma criança pise em uma seringa infectada naquele lixão e contraia hepatite C para então prender o responsável pelo descarte. Não precisa da tragédia consumada. A simples conduta de descartar o material de forma irregular, criando a potencialidade de causar danos à saúde humana ou mortandade de animais. Só o risco já basta. Já é suficiente para configurar o crime. O mero ato de criar o risco intolerável para o macrobem consuma o delito na hora. Isso muda tudo na gestão de uma unidade de saúde. Mostra que a lei ambiental atua na antecipação do perigo. Na precaução total. E a legislação ainda prevê a responsabilização por omissão, não é? Ah, com certeza. A omissão é fortíssima. Ou seja, o profissional de saúde que vê o descarte irregular acontecendo na clínica. Ele tem o dever legal ou contratual de impedir ou denunciar aquilo. Se ele é o gestor ou técnico responsável. E ele simplesmente fecha os olhos, finge que não viu, Ele também pode acabar respondendo criminalmente. junto com quem jogou o lixo. O rigor da lei existe para forçar essa responsabilidade coletiva diária. Porque, no fim da linha, proteger a natureza daquele bairro é proteger o paciente que vai entrar pela porta do hospital amanhã. Exatamente. Todo o desenho jurídico que evoluiu passo a passo desde a década de 80 tem como objetivo final a preservação da base material que sustenta a nossa sociedade. É uma arquitetura jurídica realmente impressionante. E o contraste com aquele caos antes de 1981, onde a árvore era só madeira, é brutal. Da água para o vinho. Chegando na reta final dessa nossa análise de hoje, é o momento de fazermos aquela recapitulação essencial. Para fixar as bases do que a gente explorou. Vimos que o direito ambiental se consolidou como uma disciplina autônoma no Brasil a partir de 1981, com a criação da Política Nacional do Meio Ambiente, a PNMA. Ele deixou para trás aquela visão fragmentada de tratar a natureza como um mero recurso econômico e adotou o olhar sistêmico. Vimos também que o meio ambiente foi elevado à categoria de um direito difuso e um macro-bem, pertence à coletividade de forma indivisível e transindividual. Quebrando totalmente a velha lógica de que tudo no mundo deve ser estritamente público do Estado ou estritamente privado. A terceira via. E, por fim, amarramos tudo isso à saúde pública, compreendendo que proteger essa sanidade mínima ambiental é um dever de todos,
com implicações legais gravíssimas Inclusive criminais. para quem cria riscos ao ecossistema. Uma base sólida e absolutamente necessária para compreendermos as engrenagens da cidadania e da atuação profissional responsável nos dias de hoje. E para garantir que toda essa teoria que passamos se transforme em uma lente prática no dia a dia, a gente tem um convite, um exercício rápido para quem nos ouve agora. É bom para testar o conhecimento. Tentem identificar na rotina, na cidade onde moram, a diferença prática entre um bem público comum, como o prédio de uma escola estadual ou uma delegacia de polícia, e um direito difuso transindividual, como a qualidade do ar que vocês estão respirando nesse momento ou a balneabilidade da praia local. A praia é um ótimo exemplo. Tentem enxergar onde termina a gestão patrimonial do Estado e onde começa a responsabilidade coletiva sobre esse macrobem indivisível. Vai mudar a forma como as pessoas que acompanham o programa interagem com o próprio espaço urbano. E esse é apenas o nosso primeiro passo. No próximo módulo, vamos explorar os princípios éticos do direito ambiental e descobrir quem tem o dever legal de proteger a natureza. Vamos preparar o terreno para discutir os conceitos de solidariedade intergeracional e como fica a divisão de tarefas entre a União, os estados e os municípios. Se o direito ambiental protege um bem difuso que pertence também às futuras gerações, a chamada solidariedade intergeracional, e sabendo que o dano ambiental é imprescritível, será que no futuro seremos julgados judicialmente e historicamente pelas práticas cotidianas de hoje que degradam silenciosamente esse macrobem? Fica a reflexão. Bem-vindo ao módulo 2. Avançamos para o coração da nossa Constituição para entender as regras do jogo na proteção ecológica. Hoje, o foco são princípios e competências. Ouça esse podcast no Spotify e YouTube Podcasts e acesse o site www.deepmed.net.br. É muito bom estar de volta para mais essa etapa da nossa análise. Com certeza. E para quem acompanha a nossa jornada de discussão por aqui, vale muito contextualizar que este é o segundo estágio do nosso estudo. O que a gente pode chamar da nossa função narrativa no ato 2. Exato. Porque o foco agora recai sobre os pilares éticos e a organização do Estado brasileiro para a defesa ambiental. A gente vai explorar os fundamentos doutrinários que sustentam a lei. A ideia é sair daquela teoria mais abstrata e entender as engrenagens jurídicas mesmo, sabe? Como as coisas funcionam na prática, especialmente para quem atua na área da saúde. Feito. E para guiar esse nosso mergulho de hoje, qual é a premissa central? Qual é a pergunta que vai nortear tudo isso? A pergunta orientadora que permeia toda essa análise é a seguinte: quais princípios regem a proteção ambiental e como o poder é distribuído entre os entes federativos? Certo, então a nossa missão hoje é bem clara. A gente precisa diferenciar as competências comuns e concorrentes na legislação brasileira. Isso. E, além disso, dominar plenamente a diferença entre os princípios da prevenção e da precaução. Porque, no dia a dia, a gente acaba tratando essas palavras como sinônimos. Sim, quase todo mundo confunde. Mas, juridicamente, elas habitam mundos completamente diferentes, não é? Mundos completamente diferentes. E o que é fascinante aqui é que, para entender esse cenário atual, é fundamental a gente fazer uma breve ponte histórica. Claro. Porque o direito ambiental, ele não nasceu pronto e autônomo da noite para o dia. O grande divisor de águas no Brasil foi a promulgação da Lei 6.938 de 1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente. 1981. Exato. Antes dessa legislação, a proteção da natureza era tratada de forma muito fragmentada. Uma lei aqui para mineração, outra ali para águas, tudo solto. Com essa lei de 81, a disciplina ganhou autonomia, ganhou órgãos próprios. Entendi. E o mais importante de tudo, ela introduziu o conceito vital do meio ambiente como um direito difuso. Direito difuso. Isso. A lei passou a entender que o meio ambiente é transindividual e indivisível, ou seja, não é estritamente público, tipo um prédio de uma prefeitura, e também não é privado, como uma casa particular. Ele é um macrobem. Espera, transindividual é uma palavra de muito peso. Basicamente, a gente está dizendo que o recurso natural não é meu, não é do meu vizinho e também não é exclusividade do governo.
Perfeito. Ele atravessa a própria ideia de indivíduo, certo? Se a gente pensar na nossa audiência, que tem muitos profissionais da saúde, a gente pode imaginar o ar atmosférico, por exemplo. Uma excelente analogia, olha só. Pensemos no ar. Se o incinerador de resíduos, e aí pode ser de uma indústria ou até de um complexo hospitalar mal gerido, se ele começa a emitir gases tóxicos, essa poluição não escolhe quem vai afetar. Não tem CEP, né? Não tem. Ela afeta o bairro inteiro, causa um pico de atendimentos por crises de asma e bronquite nas emergências locais. Fica muito claro que o dano atinge toda a coletividade ao mesmo tempo. Nossa, sim. Não há como fatiar o ar poluído e dizer que uma porção afeta um cidadão específico e outra porção afeta outro. O dano é indivisível. Logo, o direito de respirar um ar limpo é difuso. Pertence a todos e a ninguém de forma exclusiva. Bom, vamos desempacotar isso. Porque antes da gente falar das leis secas e daquela distribuição de poder burocrático, os nossos materiais de base mostram que existem 3 concepções gerais do direito ambiental que preparam esse terreno ético. É, a fundação de tudo. Exato. A gente tem a concepção antropocêntrica, a ecocêntrica e a biocêntrica. Como essas 3 visões moldam a forma de enxergar a proteção da natureza na prática? Por exemplo, na cabeça de um juiz que vai julgar um caso de poluição. É aí que a filosofia encontra a prática. A visão antropocêntrica, como o nome sugere, coloca o ser humano como centro absoluto das atenções. O foco é totalmente em nós. Isso. Protegemos os recursos naturais exclusivamente porque precisamos deles para sobreviver. Se um juiz adota uma postura estritamente antropocêntrica, ele pode olhar para um pântano e pensar, bom, isso aqui só gera mosquitos e doenças. Não tem utilidade, né? Exato. Não tem utilidade econômica ou de lazer para a sociedade, então pode ser aterrado para construir um shopping ou um novo hospital. A tutela ambiental, nessa visão, só existe em função da utilidade humana. E a visão ecocêntrica muda essa lente. Muda drasticamente. Dá um passo filosófico gigantesco. A visão ecocêntrica passa a tutelar todas as formas de vida e os ecossistemas como objeto direto do direito ambiental. Então, o ecossistema ganha direitos por si só? Exatamente. O meio ambiente passa a possuir direitos supra-individuais, independentemente da sua utilidade para a economia ou para a saúde humana. Aquele mesmo pântano passa a ser visto como um filtro natural de águas e um berçário de espécies, tendo uma importância sistêmica que a lei deve proteger. E ainda tem a terceira via. Tem. Avançando ainda mais, a gente chega na concepção biocêntrica, que defende a preservação de todas as formas de vida como um valor intrínseco. O valor da vida pela vida. Sim, a vida é um fenômeno único. Uma espécie de planta não precisa provar que pode curar uma doença humana para merecer proteção. Ela tem o direito de existir simplesmente por ser parte da teia da vida. E essa visão mais sistêmica e ecocêntrica nos força a mudar como a gente age na prática, né? Com toda certeza. Porque se a vida tem valor intrínseco e o dano afeta a todos de forma difusa, a sociedade não pode simplesmente esperar o desastre acontecer para depois tentar multar a empresa, o estrago já estaria feito. E é aí que entram aquelas 2 palavras que a gente mencionou no início, prevenção e precaução. Exatamente. Como é que isso se separa na caneta de um fiscal ou de um juiz? Olha, essa distinção exige um rigor técnico absoluto. O princípio da prevenção atua sobre impactos e riscos que já são cientificamente conhecidos. Conhecidos, tá? Isso. Existe um nexo causal seguro. A ciência já sabe perfeitamente, por exemplo, que o descarte de metais pesados em um rio vai contaminar o lençol freático e causar doenças neurológicas na população ribeirinha. Como o risco é certo e conhecido, aplicam-se medidas de prevenção. Como exigir aquelas estações de tratamento caríssimas. Perfeito. Para evitar um dano cujas consequências nós já dominamos. Trazendo para o mundo da medicina, a prevenção seria como lidar com os efeitos colaterais já documentados na bula de um remédio, certo? A gente sabe que pode acontecer um problema no estômago, então prescrevemos um protetor gástrico junto, de forma totalmente preventiva. É uma excelente comparação. Mas e a precaução? Ela entra em cena quando a ciência levanta as mãos e diz, olha, ainda não temos todos os dados. É a tradução perfeita para o cenário.
O princípio da precaução, ou o princípio da cautela, ele ganhou força global a partir da Declaração da Rio 92 e atua exatamente diante da incerteza científica. Incerteza é a palavra-chave. A palavra-chave. A regra de ouro da precaução é a seguinte: a ausência de certeza científica absoluta não deve jamais ser utilizada como desculpa para postergar medidas que evitem danos sérios e irreversíveis. Ou seja, a dúvida milita a favor do meio ambiente? Sempre a favor do meio ambiente. Se surge uma nova nanotecnologia médica, por exemplo, ou um novo tipo de radiação para a esterilização de equipamentos hospitalares... Algo bem inovador. Sim, e os cientistas ainda debatem fortemente se aquilo pode alterar o DNA de micro-organismos locais a longo prazo. O direito ambiental exige cautela. O projeto deve ser paralisado, estudado a fundo ou severamente restringido até que a incerteza seja cientificamente superada. Não se pode brincar com o que não se conhece. De jeito nenhum. Não se pode usar a população e o ecossistema como cobaias de um experimento em tempo real. E tudo isso nos leva diretamente ao famoso artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que é quase uma carta magna ecológica dentro da nossa lei maior. É o pilar central. Ele estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas o texto não para por aí. Ele impõe um dever que atravessa o tempo, não é? Essa é a genialidade do artigo 225. Ele consagra o princípio da solidariedade intergeracional. Intergeracional? Exatamente. A Constituição estabelece o dever ético e legal do poder público e de toda a coletividade de preservar o meio ambiente não apenas para as gerações presentes, que estão usufruindo dos recursos hoje, mas também para as futuras gerações. É o reconhecimento jurídico de que nós somos apenas guardiões temporários desse macro-bem. É isso mesmo. O direito obriga a sociedade contemporânea a impor limites ao próprio consumo e crescimento em prol de pessoas que ainda sequer nasceram. É uma visão de longo prazo que a gente raramente vê em outras áreas. Normalmente o direito resolve o conflito de hoje, da geração atual, daquela briga de vizinho de muro. Aqui a lei está se preocupando com a viabilidade da vida dos nossos bisnetos. E se conectarmos isso ao quadro geral de responsabilização, a estrutura fica ainda mais robusta com o princípio do poluidor-pagador e a teoria do risco integral. O sistema entende que a prevenção e a precaução humana podem falhar, afinal somos humanos. E quando falham, a conta da restauração tem que chegar para alguém. Certo, mas vamos testar como essa conta chega na prática. Eu quero propor um cenário aqui. Fique à vontade. Vamos imaginar um cenário bastante comum na área da saúde. Uma clínica médica contrata uma empresa terceirizada, totalmente legalizada, para recolher o seu lixo biológico, tudo certinho no papel. Ok. Durante a noite, o caminhão dessa empresa terceirizada sofre um acidente na rodovia, capota e derrama material infectante diretamente em um rio que abastece uma cidade. A clínica pode simplesmente argumentar perante o juiz: olha, nós apenas geramos o resíduo. Quem bateu o caminhão e cometeu a imprudência foi a transportadora, então estamos livres dessa conta. É justamente o oposto. E esse é um erro de interpretação que derruba e surpreende muito gestor desavisado. O direito ambiental brasileiro adotou a teoria do risco integral. Risco integral. Que resulta em uma responsabilidade civil objetiva e solidária. Na prática, isso significa que não se discute a culpa pelo acidente. Não se avalia se o motorista estava com sono ou se o pneu furou. Portanto, ela integra o que a gente chama de cadeia causal. Então basta comprovar que o lixo que caiu no rio originalmente saiu daquela clínica. Somente isso. Comprova-se o dano ambiental e o nexo causal, ou seja, a ligação do material com a clínica. Feito isso, a clínica, a empresa de transporte, o posto que porventura tenha causado vazamento na rodovia, todos respondem de forma solidária pela reparação civil milionária do dano ambiental. Todo mundo entra na conta. Todo mundo. Quem explora uma atividade que gera risco à coletividade, assume integralmente as consequências dessa atividade, não importa se terceirizou o serviço, se houve falha mecânica no caminhão ou se foi um acidente causado por terceiros. Olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Sim. Porque até agora,
A gente construiu um edifício de ideias formidável. A gente tem a proteção das futuras gerações, a responsabilidade objetiva, que não aceita a terceirização de culpa, a necessidade de agir com precaução técnica. Tudo muito bem amarrado. Sim, mas o Brasil é um país gigantesco, com dimensões continentais. Temos o governo federal, os governos dos estados, o Distrito Federal e mais de 5.000 prefeituras. Como essa máquina pública se organiza para não virar um caos, onde um prefeito simplesmente diz que a poluição é um problema do governador, que por sua vez empurra a cobrança para o presidente? Pois é, aí chegamos à espinha dorsal da distribuição de poder no Pacto Federativo Brasileiro, que é a grande validação deste nosso estudo constitucional de hoje. A parte mecânica da coisa. Para essa engrenagem complexa não travar, a Constituição de 88 traçou uma linha divisória vital entre dois artigos, o artigo 23 e o artigo 24. Vamos lá. O artigo 23 trata da competência administrativa, que também é chamada de material, e ela é definida de forma cristalina como comum. Competência material seria a ação física bruta. Tipo, o fiscal aplicando a multa, a polícia fechando uma área de descarte irregular. Exatamente isso, é o poder de polícia administrativa em campo, a fiscalização na rua. E por ser comum, proteger o meio ambiente, fiscalizar florestas e rios e agir concretamente é um dever de todos os entes federativos de maneira simultânea. Todo mundo ao mesmo tempo. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Nenhum deles pode cruzar os braços e alegar que a obrigação primária é de outro ente. Deixa eu tentar visualizar isso com o funcionamento interno de um grande hospital. Pelo artigo 23, se houver um princípio de incêndio em um dos corredores do pronto-socorro, não importa se quem viu a fumaça primeiro foi o diretor-geral, o cirurgião ou o técnico de enfermagem. Boa analogia. Todos têm o dever solidário e irrenunciável de acionar o alarme e ajudar a esvaziar a área. Não existe a desculpa de dizer que apagar o fogo é um problema exclusivo do Departamento de Bombeiro Civil do hospital. A comparação capta perfeitamente a urgência da lei. Todos os entes governamentais têm poder e dever para embargar uma obra que destrói uma nascente, por exemplo. Agora, o cenário exige uma hierarquia quando a gente sai da ação braçal e passa para a redação das regras do jogo. Para criar as leis. Exato. Aí entra o artigo 24 da Constituição, que trata da competência legislativa, que dita quem pode criar leis. E essa competência é concorrente. Então não é todo mundo escrevendo lei de qualquer jeito, virando uma bagunça jurídica. De forma alguma. Na competência concorrente legislativa, a União, o governo federal lá em Brasília, tem a prerrogativa de estabelecer as diretrizes e normas gerais. Cria-se o alicerce básico, um piso mínimo de proteção que não pode ser desrespeitado em nenhum canto do território nacional. Entendi. É o mínimo do mínimo. Isso. Em seguida, os estados possuem a chamada competência suplementar. Eles recebem essa base federal e a detalham para adequá-la às realidades de seus biomas específicos, como o Pantanal, a Caatinga ou a Mata Atlântica. Cada estado ajusta para sua realidade ambiental. Perfeito. E no eventual conflito entre uma lei estadual e uma federal, a regra fundamental de resolução no direito ambiental é imutável. Prevalece sempre a norma mais restritiva e rigorosa a favor da proteção do ecossistema. Então, o Estado nunca pode criar uma brecha legal que enfraqueça o padrão de segurança que já foi exigido pela União. Nunca. O Estado só pode endurecer a regra, jamais afrouxar. E aqui eu faço questão de destacar um ponto muito específico trazido na nossa apostila base, que lança uma luz sobre o papel da base da pirâmide, os municípios. Um ponto crucial. Porque muitas vezes as prefeituras parecem os elos mais limitados, focados apenas na fiscalização material daquele artigo 23 que a gente falou. Contudo, o material ressalta que o artigo 30 da Constituição permite expressamente que os municípios também legislem, suplementando as leis federais e estaduais de forma concorrente. Esse detalhe sobre o artigo 30 demonstra claramente as conexões interdisciplinares que a gente precisa absorver entre ética, direito e ciência política. Como assim? A responsabilidade compartilhada no Pacto Federativo atesta um conceito político maduro de que problemas difusos e globais exigem ações locais altamente coordenadas.
A prefeitura tem autorização constitucional para legislar sobre tudo aquilo que for de interesse primariamente local e que impacta diretamente a ordenação do seu território urbano. O que faz todo sentido do ponto de vista da eficiência. O aquecimento global ou a proteção dos oceanos são debates de Brasília e das instâncias internacionais. Mas o aterro sanitário irregular que contamina a água da comunidade ou o posto de saúde que queima lixo hospitalar a céu aberto são problemas que afetam a rua, afetam o bairro. Exato. A diretriz ética desce do nível federal, mas o impacto diário precisa de regras municipais rígidas, de zoneamento. É a aplicação do princípio de pensar globalmente e agir localmente. Fantástico. A Câmara de Vereadores pode e deve criar normas rigorosas sobre os horários de coleta de lixo contaminado ou proibir a instalação de indústrias químicas perto de escolas e hospitais da cidade. Sempre, claro, respeitando o teto de proteção fixado por estados e federação. Isso nos traz para o ponto culminante e mais pragmático da nossa análise, trazendo todo esse gigantesco arcabouço de filosofia, princípios e distribuição de competências para a realidade profissional diária. Vamos para a prática. Vamos direcionar o foco para setores de alta complexidade regulatória, como a saúde. Pensando na aplicação prática para acadêmicos de medicina ou futuros gestores de clínicas, que são um público-alvo dessa discussão doutrinária de hoje. Como esse peso constitucional altera o dia a dia de um hospital ou do próprio médico ou coordenador? Essa transição final é essencial para conectar a teoria à gestão de risco real. O meio ambiente não é defendido apenas na esfera civil, onde os procuradores discutem o pagamento de multas e reparações financeiras. O ordenamento jurídico brasileiro aplica uma tríplice tutela ao meio ambiente: civil, administrativa e penal. 3 frentes de ataque. No setor de saúde, pela natureza biológica e química da atividade, as exigências são implacáveis. Nosso guia de estudos é muito contundente nos exemplos. Administrativamente, a simples autorização para construir e abrir as portas de hospitais, clínicas e laboratórios exige o cumprimento de um complexo licenciamento ambiental prévio. Não é só alugar um imóvel e colocar uma placa de clínica. De jeito nenhum. A vigilância atua com lupa devido ao alto impacto urbano de circulação, consumo massivo de água e energia e, principalmente, pela volumosa geração de resíduos perigosos e infectantes. Que é o famoso lixo hospitalar, mas que engloba um universo imenso, desde agulhas e sangue até restos de medicações radioativas, né? Tecnicamente classificados como resíduos de serviços de saúde. E é no descarte de todo esse material sensível que a tutela penal, o ramo criminal do direito, se mostra mais agressiva e menos tolerante. Ela é amparada duramente pela Lei 9.605 de 1998. A famosa Lei de Crimes Ambientais. Essa mesma. Conhecer as nuances dessa lei deixou de ser um preciosismo de advogados. Passou a ser uma questão de sobrevivência profissional. O artigo 54 dessa legislação tipifica especificamente como crime de poluição qualquer descarte inadequado desses resíduos que possa resultar em danos à saúde humana ou mortalidade da fauna. Certo. E é vital prestar atenção neste detalhe técnico. Trata-se da configuração de um crime formal. Vamos fazer uma pausa para traduzir crime formal para quem atua em outras frentes. Isso significa basicamente que não é necessário esperar que a tragédia em saúde pública aconteça de fato para que a polícia possa efetuar uma prisão. Exatamente o cerne da questão. Em muitos crimes comuns, a justiça exige a materialidade consolidada do fato. Mas no crime formal ambiental gerado por resíduos perigosos, não se exige de forma alguma um dano efetivo já comprovado. Não precisa ter ninguém doente no hospital para haver crime. Não. Não é necessário que os promotores públicos apresentem laudos médicos atestando que 20 crianças do bairro vizinho contraíram hepatite ou sofreram intoxicação porque uma caixa de seringas usadas e sobras de reagentes químicos foi jogada de maneira displicente na lixeira comum da rua. A própria existência da ação negligente, a simples quebra de protocolo, já assina a convicção do crime.
O simples fato do gestor descartar esse tipo de material fora das rígidas normas técnicas de segurança exigidas pelas resoluções de órgãos competentes, como a Anvisa e o CONAMA, carrega consigo uma potencialidade de dano tão gigantesca que a lei criminaliza a conduta em si. O perigo infira o crime. A ação de misturar lixo tóxico com o lixo comum já configura plenamente o crime, desencadeando pesadas multas, a interdição sumária da clínica e processos criminais que podem levar à prisão dos responsáveis técnicos. E a legislação prevê armadilhas até mesmo para os profissionais que tentam alegar desconhecimento. Sempre tem quem diga que não sabia de nada. Pois é, mas o artigo 68 é claríssimo ao tipificar a omissão de dever ambiental como crime também. Então, fechar os olhos ou focar apenas no paciente e ignorar os processos de descarte lá dos bastidores não serve como linha de defesa em tribunais. A ignorância deliberada não afasta a pena de jeito nenhum. Se o administrador hospitalar, o diretor clínico ou o profissional nomeado para o gerenciamento e supervisão do plano de resíduos da unidade se omite em sua obrigação de fiscalizar ativamente e garantir que a empresa terceirizada está dando a destinação correta e certificada para o lixo, ele responde na esfera criminal por omissão de dever legal. exatamente. A inação gerencial é punida com o mesmo rigor de quem jogou o lixo na rua. Fique evidente, portanto, que a promoção da saúde pública em consultórios está umbilical e juridicamente ligada à promoção contínua da sanidade ambiental exigida pela Constituição. Então, o que tudo isso significa? Resumindo nossa extensa jornada de hoje por esse ato 2, fica muito claro que o direito ambiental brasileiro opera como um gigantesco campo de força moldado por princípios éticos inegociáveis. Vimos que a prevenção lida de frente com os riscos científicos que a medicina já domina, ao passo que a precaução atua como um freio de emergência providencial diante da incerteza dos impactos das novas tecnologias. Garantindo que a margem de dúvida seja sempre revertida em prol da preservação da vida. Perfeito. E permeando tudo isso, o princípio da solidariedade intergeracional nos alerta o tempo inteiro de que a biosfera não nos pertence de forma exclusiva, nós apenas administramos esses recursos em nome daqueles descendentes que ainda vão nascer. Essa é a grande mensagem ética. E, simultaneamente a isso tudo, descobrimos que a Constituição Federal não deixa todos esses princípios bonitos flutuando numa nuvem teórica. Ela utiliza a estrutura rígida do Pacto Federativo para obrigar que governos estaduais, prefeituras e a própria União ajam administrativamente em conjunto no combate à degradação, ao mesmo tempo em que os autoriza a legislar de maneira concorrente, sempre favorecendo a proteção mais rigorosa possível. É a lei na prática. E, por fim, para o cotidiano do setor médico e da gestão em saúde, a principal lição é muito pragmática. Desconhecer as normativas de licenciamento e os protocolos rígidos de descarte de resíduos deixou de ser um mero contratempo administrativo para se transformar em um gravíssimo e real risco penal de atuação. Um resumo perfeito de tudo que cobrimos hoje. Próximo módulo: as ferramentas práticas como licenciamento e a garantia de acessibilidade. A nossa próxima etapa vai marcar a entrada oficial e bem detalhada nos grandes mecanismos de execução e controle exigidos por lei. Vamos abrir a caixa preta e destrinchar passo a passo as fases do licenciamento ambiental em si, compreendendo os estudos de impacto. Assunto muito denso que vem por aí. Muito. E logo em seguida faremos a intersecção indispensável dessa temática de gestão com as normativas vitais de acessibilidade predial para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, analisando essa questão da inclusão pelo prisma da qualidade do meio ambiente artificial e urbano em que a gente habita. Excelente! E para colocar um ponto final construtivo no nosso estudo reflexivo de hoje, deixo uma linha de pensamento para acompanhar quem nos ouve. Claro, a reflexão final. Tendo como base que o meio ambiente foi consolidado legalmente como um direito difuso, aquele conceito do macro-bem invisível que não tem um dono específico, mas que pertence à totalidade da população, e que a lei maior do país faz questão de impor limites e freios até mesmo contra o imenso poder financeiro e operacional da administração pública, é possível notar um contraste fascinante com o comportamento humano no cotidiano de um hospital ou clínica.
Como assim? É interessante refletir sobre o peso que a pequena e rotineira decisão de um único profissional carrega e como isso ecoa e reverbera por toda essa imensa arquitetura do Pacto Federativo de Responsabilidades que a gente acabou de explorar. As pequenas atitudes diárias. Basta imaginar, por exemplo, o potencial de destruição que envolve o simples descarte equivocado de uma pequena ampola de vidro contendo uma substância química reagente direto na lixeira comum, ao fim de um dia exaustivo de plantão ambulatorial. Uma ampola minúscula? Se a própria Constituição de um país mobiliza esforços para obrigar dezenas de milhares de prefeituras e governos a agirem de forma harmoniosa e ininterrupta em nome da proteção do planeta, cabe a todos que operam nesse sistema questionar até que ponto o pequeno descuido invisível ou a inação silenciosa de uma única pessoa não acaba por corroer de dentro para fora todo aquele esforço global de manter a natureza equilibrada para as gerações que ainda darão os seus primeiros passos. Fica o pensamento e o convite, a autorreflexão técnica até o nosso próximo encontro. Sejam bem-vindos ao módulo 3 e ao encerramento da nossa temporada. Chegamos à aplicação prática das normas. Após mergulharmos em leis e princípios, conectamos tudo isso ao futuro papel da prática médica e cidadã. Hoje discutimos como o licenciamento ambiental e a acessibilidade transformam a teoria em cidadania. Ouça esse podcast no Spotify, YouTube Podcasts e acesse o site www.dipmed.net.br. Hoje a nossa missão é bem ambiciosa: dominar as etapas do licenciamento, entender os fundamentos da inclusão e consolidar a visão de que a sanidade ambiental junto com a acessibilidade urbana é um pré-requisito para a saúde humana. Com certeza. E para esse mergulho profundo, nós trouxemos duas fontes fundamentais. A primeira é a Apostila 1 de Formação Cidadã 3, da professora Simone Carneiro, e a segunda é o Guia DIPMED, desenvolvido por Fábio Silveira. Exato. E antes da gente botar a mão na massa com os termos técnicos, eu queria propor uma reflexão, tipo um cenário, para quem acompanha a nossa série. Imagina a construção de um hospital supermoderno, essencial para uma comunidade. E se essa mesma estrutura acabasse adoecendo a vizinhança ou excluindo pacientes com mobilidade reduzida simplesmente por falta de um controle estatal rigoroso no planejamento? Essa reflexão é o coração do nosso debate de hoje, porque o direito ambiental, que foi consagrado aqui no Brasil pela Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938 de 81, não é só, um monte de regra burocrática. Não mesmo. Historicamente, a proteção da natureza era fragmentada. Tinha código de águas, código florestal, mas foi com essa lei que a visão se unificou. O meio ambiente passou a ser visto de forma integrada, sendo a base para a sobrevivência e para a saúde pública. Certo, vamos destrinchar isso. Olhando para o material sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, fica claro que o Estado não age só punindo, tipo correndo atrás do prejuízo quando o rio já está poluído. Tem os instrumentos de controle, né? O Estado define padrões de qualidade do ar, da água, níveis de ruído e usa o zoneamento ambiental para dizer onde uma indústria pode ficar e onde é a área residencial. Perfeito. O zoneamento organiza o uso do território. Mas trazendo isso para a prática daquele nosso hospital imaginário. Se eles querem construir uma ala de radioterapia, em que momento o governo realmente bate na porta? Antes de comprar o terreno ou quando o cimento já está secando? O fascinante é que o governo não espera o cimento chegar. O CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, mudou isso lá na Resolução 237 de 97. O licenciamento não é um carimbo no final da obra, é um procedimento de 3 etapas obrigatórias. E a primeira acontece antes de qualquer trator aparecer, que é a licença prévia, a famosa LP. E o que rola exatamente nessa licença prévia? A LP foca no planejamento e na viabilidade. Eles analisam se o terreno está numa área de manancial, por exemplo. Mas e aqui entra um ponto crucial da nossa análise, é na viabilidade que a acessibilidade é cobrada. Ah, interessante. Acessibilidade sendo o direito de usar os espaços com independência e segurança por pessoas com deficiência, certo? Isso! Um hospital não é viável se o projeto arquitetônico criar barreiras. Acessibilidade e controle de poluição são determinantes sociais de saúde.
Se não for viável ambiental e socialmente, o projeto morre ali mesmo, na LP. Faz total sentido. Não adianta ter uma ressonância de milhões se um paciente cadeirante não consegue passar pela porta com segurança. Então, passou na LP, o projeto é acessível, não afeta mananciais, eles já podem começar a operar o hospital. Ainda não. Aí a gente avança para a licença de instalação, a LI. É a autorização para construir de fato. E o controle continua, viu? O Estado vai cobrar como a obra vai mitigar a poeira, como vai controlar o ruído das britadeiras, que é uma poluição grave. A LI garante que a obra siga a planta aprovada. E depois de tudo construído, ainda tem a licença de operação, a LO. Que é quando os fiscais vão lá checar se a rampa de acessibilidade foi realmente construída do jeito certo, né? Exatamente. Só com a LU a atividade pode começar. E analisando as fontes, a gente nota uma mudança de paradigma gigantesca por trás disso tudo. Antigamente, a visão jurídica era puramente antropocêntrica. Ou seja, a natureza só importava se servisse ao ser humano. Uma árvore só tinha valor se virasse madeira ou desse sombra pra gente. Exato. Mas hoje, o direito ambiental adota concepções ecocêntricas e biocêntricas. A vida tem valor intrínseco. E o licenciamento é a ferramenta que protege essa rede de vida contra o avanço irresponsável da economia. E para entender como a lei protege essa rede toda, o material foca bastante no conceito de direito difuso. É um conceito muito interessante para quem nos ouve. Basicamente, um direito difuso é algo que pertence a todos, mas a ninguém de forma exclusiva. É transindividual e indivisível. É um ótimo jeito de colocar. Pensa assim, um bem público, tipo uma viatura, é do Estado. Um carro particular tem um dono, mas o ar limpo, o silêncio à noite num bairro, isso é um macrobem da coletividade. E a grande pergunta é, quando esse macrobem é danificado, quem paga a conta? O ordenamento jurídico brasileiro responde com a tríplice tutela. O infrator responde em 3 frentes simultaneamente: civil, administrativa e penal. Começando pela tutela civil, que usa a teoria do risco integral. E aqui a balança de poder vira a favor da sociedade. Porque no direito civil comum, se alguém bate no seu carro, você tem que provar a culpa do motorista, a imprudência. Mas no direito ambiental, e nessa responsabilidade objetiva, não precisa provar que o hospital teve a intenção de vazar lixo tóxico. De forma alguma. Basta provar o dano e o nexo causal. Se a atividade causou o dano, o responsável paga. As fontes até destacam uma frase forte das decisões judiciais, que é: não há direito adquirido de poluir. É o princípio do poluidor-pagador em ação. Os custos da degradação têm que ser internalizados pela empresa e não jogados para a sociedade. Mas a tutela civil é só o começo. Temos a tutela administrativa. E como isso afeta a vida real de um gestor de saúde? Afeta diretamente o funcionamento. A tutela administrativa é a ação direta dos órgãos fiscalizadores. É multa pesada, embargo de obra e até interdição. Se uma clínica joga revelador de raio-x no esgoto comum, o órgão não manda só um boleto. Ele pode fechar as portas da clínica na mesma hora. Uma paralisação imediata. E aí a gente chega na tutela penal, que pelas fontes é a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605, de 98, e o pulo do gato dessa lei foi romper com um dogma antigo, né? Sim, o dogma de que empresas não cometem crimes. A lei estabeleceu que pessoas jurídicas podem ser responsabilizadas criminalmente. Hospitais e clínicas sentam no banco dos réus. E os diretores ou gerentes que sabiam do crime e não fizeram nada podem até ser presos. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante para quem está na linha de frente de jaleco. Porque, às vezes, o profissional de saúde acha que a responsabilidade dele acaba quando a cirurgia termina e o lixo vai para o canto da sala. Mas, pelas regulamentações da Anvisa, a RDC 222 e o CONAMA 358, os médicos e gestores estão no centro dessa teia. Completamente no centro. O artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais tipifica o crime de poluição e tem um detalhe assustador para os desavisados. O descarte inadequado de resíduo hospitalar é um crime formal. Explica melhor esse conceito de crime formal para nossa audiência. Significa que não precisa ninguém ficar doente ou o solo ser contaminado de fato para ter condenação.
O simples risco já é o crime. Jogar uma sacola de lixo infectante na lixeira comum da calçada já consumou o crime, mesmo que ninguém encoste nela. Ou seja, a lei pune a triação do perigo. E não é só a ação. A omissão também é punida pelo artigo 68. Por exemplo, gestores que não contratam a coleta especial para economizar. Mas um exemplo do material que me chamou muita atenção foi sobre medicamentos vencidos. Esse pega muita gente de surpresa. Pois é, guardar caixa de remédio controlado vencido no fundo do armário do ambulatório fora das normas pode ser crime e dar prisão em flagrante. É por isso que, olhando para o panorama geral, a formação médica precisa dessa visão sistêmica. O médico hoje é um agente de cidadania ambiental. Ele atua na defesa dos pacientes que vivem em áreas sem saneamento ou acessibilidade. É pura bioética. É a ponte entre a ética e a sustentabilidade. Não adianta vacinar o paciente se o ar da rua dele é o que causa a asma ou se o cadeirante nem consegue entrar no posto. Mas e quando o sistema falha de vez? Como a sociedade se defende de um dano ao macrobem? O material lista ferramentas extrajudiciais e judiciais. Na via extrajudicial, o Ministério Público lidera o inquérito civil e o TAC, o termo de ajustamento de conduta. E o TAC não é só um acordo financeiro privado, né? Tipo, o hospital causou 100 mil de dano e negocia pagar 10 mil para o promotor esquecer. De jeito nenhum. O TAC não é transação mercantil porque o Ministério Público não é o dono do meio ambiente, ele é só o guardião. O foco do TAC é adequar conduta. O hospital teria que assinar um documento com força de lei, prometendo construir uma estação de tratamento em 6 meses, sob pena de multas diárias gigantescas. E se o TAC não resolver, a gente vai para a via judicial. A ferramenta principal nas fontes é a ação civil pública, para buscar a reparação integral do dano. E tem um aviso em neon no material sobre isso. Danos ambientais são imprescritíveis. É a proteção intergeracional na prática. Se o dano ocorreu há 30 anos e ainda afeta a comunidade, os responsáveis ainda podem ser processados. E para garantir que ninguém escape, a lei ainda prevê a ação popular ambiental. Que é aquela que não precisa do Ministério Público. Qualquer cidadão pode iniciar. Qualquer cidadão. E a definição é ampla, engloba até estrangeiros residentes no Brasil, que cumpram os requisitos. Qualquer um pode acionar a justiça para embargar uma obra ilegal ou investigar um descarte criminoso. É a cidadania elevada ao limite máximo. É incrível ver como tudo se conecta. O licenciamento, a acessibilidade, tudo atua de forma preventiva. O Estado não proíbe o desenvolvimento. Ele exige que seja inclusivo e sustentável. Ao longo da nossa temporada, ficou evidente que o direito ambiental não é só coisa de advogado. É ferramenta vital de saúde pública. Sem dúvida. Uma medicina moderna exige esse olhar sistêmico. Não dá para cultivar saúde num ambiente doente ou numa cidade excludente. E a gente encerra aqui essa jornada. Continue explorando nossos episódios para uma formação médica integrada e profunda. Preparem-se para futuros temas sobre ética e fundamentos do direito na medicina. E eu deixo uma reflexão final para quem acompanhou essa série. A tecnologia médica avança para curar o que era incurável. Mas os equipamentos e compostos químicos que salvam vidas hoje são cada vez mais difíceis de descartar. A gente está chegando num dilema ético profundo. Será que os recursos que usamos no bloco cirúrgico hoje vão, pelo seu descarte, degradar o ambiente e adoecer os pacientes de amanhã? E se chegarmos a esse impasse, quem vai ter o peso de escolher entre a vida presente e a sobrevivência futura?